Aplica-se a teoria do fato do príncipe no federalismo? Fato do príncipe e federalismo. Tá aí uma questão interessante que nem toda doutrina traz essa indagação. Primeiro, vamos entender o que é o fato do príncipe. Quando a gente estuda as alhas, existem alhas que são provocadas pela administração, alhas administrativas, que são eventos que alteram o equilíbrio econômico do contrato administrativo. Fato do príncipe é aquela situação em que o poder público, que é o príncipe, edita uma medida que reflexamente repercute no contrato, alterando o equilíbrio. Não é o fato da administração, porque ele não aplica uma medida diretamente no contrato administrativo, mas é uma medida tomada que repercute reflexamente nesse contrato e que gera a necessidade da sua revisão ou da sua rescisão, caso não seja possível a continuidade do desenvolvimento dessa relação jurídico-contratual. Então, qual que é o exemplo clássico de fato do príncipe? Ora, aquela circunstância em que a União ela toma uma medida no sentido de ampliar, aumentar, por exemplo, a alíquota do imposto de importação, e isso, de certa forma, encarece uma matéria-prima da qual depende a execução do contrato administrativo. Então, o contrato administrativo fica mais caro por conta dessa medida que foi tomada pela União e que não foi tomada exatamente no contrato, mas que repercutiu reflexamente neste contrato administrativo. Daí a teoria do fato do príncipe é utilizada como uma justificativa para revisão e reequilíbrio contratual. Ora, por que se pergunta a questão do federalismo? Em primeiro lugar, porque a teoria do fato do príncipe foi desenvolvida na França. E na França existe um Estado unitário que divide administrativamente o poder público em departamentos. Não existe essa perspectiva de autonomia federativa, como no Brasil. E pode ser que, eventualmente, a União tenha efetivamente contribuído para o aumento do imposto de importação, mas isso venha repercutir sobre sobre um contrato que tenha sido celebrado com um Estado membro da federação. Ou seja, não foi aquele ente federativo que editou a medida que celebrou o contrato sobre o qual repercutiu essa medida. Daí se entende que não se aplica a teoria do fato do príncipe nesse caso concreto. Seria aplicada a teoria do fato do príncipe se fosse a União com o contrato celebrado com a União. Mas como é a União, nessa hipótese que a gente está falando, a União com um contrato celebrado pelos Estados-membros, então você vai aplicar a teoria da imprevisão e não a teoria do fato do príncipe como uma condição para a rediscussão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Você sabia desse assunto? Acho bem interessante. Não obstante a consequência seja a mesma, o fundamento legal é distinto. Isso tem repercussões práticas importantes na elaboração das peças, na discussão da questão que subjaz a essa indagação em particular. Então, se você quiser saber mais desse assunto, leia o livro de Direito Administrativo, acompanhe o site direitoadm.com.br ou nohara.com.br. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.